Boa noite. Eu vou tentar utilizar o microfone, assim, eu fico olhando para vocês e isso eu fico baixando o olho, então se eu descer daqui e for falar com vocês, eu acho que eu prefiro. Mas vamos começar aqui com o microfone. Primeiro agradecer a oportunidade e o privilégio de ter sido convidado pelo irmão Wilton. Eu não conhecia a Casa Espírita, esta Casa Espírita, e foi através de contatos em outros momentos que nós nos encontramos, entre outros, em outras práticas da doutrina espírita, que ele me fez esse convite. E eu agradeço, acima de tudo, pelo privilégio de conhecer vocês, né? Irmãos de Seara, irmãos de escolha, que abraçaram essa doutrina espírita, que abraçaram para si o compromisso de tentar vivenciar essa doutrina. E quando eu defini esse tema, o compromisso do pretenso espírita na prática da doutrina em seu cotidiano, foi exatamente porque nesses anos todos de espiritismo, a qual também tive o privilégio de trabalhar em várias casas, de trabalhar com outros companheiros de seara, de trilha, e a qual eu muito aprendi da forma correta e da forma também não correta, porque muitas vezes, no início da doutrina, quando eu entendi que aquilo que iluminava meu caminho, na verdade, não era o conhecimento que eu achava que eu possuía, que até então eu só fui entender que não sabia de nada, e eu só comecei a entender que eu me engrandecia quando eu descia do meu patamar ilusório de crenças e achar que eu era muito especial por ser espírita. Foi aí que eu me vi em uma obrigação, quase numa cruzada, não levantando bandeiras ou me colocando, como eu falei antes, em patamares ilusórios de superioridade, mas tentando iluminar também, da mesma forma que iluminaram o meu caminho pela consciência, pelo conhecimento, pela autocrítica e pela solicitação de que eu me fizesse me compreender e me autoconhecer, eu me vi na obrigação também de tentar levar, logicamente não com algo superior ou algo que soubesse explicar, mas acima de tudo, levar para quem pudesse me escutar, que tivesse esse dispêndio de tempo para escutar as minhas palavras, porque não são nada, pois eu sou nada, mas levar para quem quisesse escutar a reflexão. Vejo muitas vezes, em muitos momentos, que a doutrina espírita é muito mal interpretada no processo de autoconhecimento, ou no chamamento que ela faz àquele que abraça, por isso que eu disse o pretenso espírita, né? Porque venhamos e convenhamos, todos nós estamos no processo muito inicial, muito embrionário de entender o que é o Espiritismo. O próprio Espiritismo não explica muito. As obras do Pentateuco kardeciano, que se debruçam para explicar o que é o Espiritismo, o que é a doutrina espírita, na verdade, ela pouco ou quase nada nos explica, porque ainda não temos condições de compreender, não temos ainda a capacidade, nem o arcabouço moral elevado para entender a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem que o Espiritismo nos traz. E aí é muito comum, de certa forma, gerarmos uma certa frustração por queremos respostas, e queremos respostas hoje. Muitas vezes não admitimos que não somos capazes de compreender o que o Espiritismo nos prepara, e aí acabamos caindo na vala fácil do achismo. Então é muito comum nós encontrarmos alguns irmãos até muito bem intencionados, pessoas extremamente preparadas, mas caem na vala de levar a palavra deturpada, equivocada, para um fácil entendimento, e aí começam as falsas propagações. O Espiritismo, acima de tudo, é uma revelação. Mas é uma revelação que muitas vezes nos constrange, porque nos chama a responsabilidade. O Espiritismo nos joga uma luz sobre nossas falhas, exige de nós uma conduta extremamente honesta no que diz respeito às nossas próprias deficiências. E não é fácil se colocar ante um espelho e procurar identificar o que nós somos. Nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos, nós somos soberbos. E é difícil a gente tirar sobre nós tudo aquilo que nós projetamos em nós, porque nos colocamos em patamares especiais. E assim a gente acaba criando um monstro insaciável, que se alimenta de nossas vontades, de nossa soberba, de nosso orgulho,
E aí nos leva a acreditar que somos seres especiais. Nós somos especiais no momento que admitimos nossas falhas. Nós somos especiais no momento que admitimos nossas deficiências. Nós nos engrandecemos quando nós nos diminuímos. Não é fácil se ver de verdade frente a um espelho. Não é verdade reconhecer nossas deficiências. E o que é mais difícil ainda não é só reconhecer, é lutar diariamente para controlá-las. Vivemos um mundo que muitas vezes afronta nossas crenças pessoais. Vivemos um mundo que muitas vezes vai na direção oposta ou totalmente antagônica àquilo que nós queremos para nossas vidas. Um mundo que exige de nós uma vaidade, uma sociedade hedonista, uma sociedade sexista, uma sociedade que parece que vive em função da genitália humana. Nós somos seres duais, todos vocês sabem disso. Nós somos seres que possuem uma certa racionalidade, mas nós temos em nós a bestialidade humana, e isso não é ruim. Mas isso nos mostra exatamente o patamar evolucionário que nos encontramos agora. Nós somos seres duais, e muitas vezes a nossa razão ou a nossa racionalidade, entenda como vocês possam entender, muitas vezes vai de encontro, em rota de colisão, aquilo que nosso corpo pede. E aí, muitas vezes nós cedemos aos pedidos do corpo, quando na verdade deveríamos ceder tão somente à razão e à coerência. Mas não é fácil. E é por isso que o Espiritismo é tão especial para nossas vidas, porque parece ser fácil ser espírita. Tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos equivocados, e aqui eu não critico, porque quem sou eu para criticar, não tenho moral para isso, mas alguns irmãos equivocados que achavam que ser espírita era fazer cara de bobo, sabe? Parece que até está meio dopada, assim, oh, meu irmão, como é que você está? Quando na verdade o Espiritismo exige de nós um autoconhecimento e uma autocrítica diária e constante. E não é fácil se criticar diariamente. Não é fácil podar nossas deficiências morais diariamente. Não é fácil conter nossos rompantes. Não é fácil conter nossas necessidades carnais. Não é fácil conter a ira. Não é fácil conter a truculência. Não é fácil conter a agressividade. Não é fácil dar a outra face. Por isso que eu digo, qual é o que nós esperamos da doutrina espírita nesse momento? O que é que nós esperamos para nossas vidas de verdade? O que é que nós queremos ser? O que é que nós esperamos ser? E a doutrina espírita é muito clara nessa proposta, né? Ama o próximo como a ti mesmo e ama Deus acima de todas as coisas. Isso parece um pedido tão simples. No texto é de uma simplicidade, de uma singeleza textual desconcertante. Mas na verdade, meus irmãos, vivenciar isso é de uma dificuldade, porque o Espiritismo nos dá uma coisa que muitos de nós não queremos, que se chama consciência. E eu aprendi há muito tempo atrás que quando eu me tornei espírita, eu nunca mais vou conseguir pecar em paz, porque a consciência não deixa. Tá? Toda vez que eu quero fazer uma besteira, dispara um alerta e fala, não é isso que você quer para a sua vida. Mas aí vem o meu lado e diz assim, mas eu quero. É errado, mas eu quero. Eu quero fazer. Mas aí vem mais uma vez aquele ditado que ele disse, não faz, pondera, modera, pensa duas vezes, tenta ver que isso não vai te levar a nada. E aí muitas vezes o freio funciona. Geralmente, em 99% do caso, em relação à minha vida, isso funciona, mas nem sempre. Mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que vai me trazer frutos amargos, mesmo sabendo que vai me trazer consequências funestas, ainda assim eu cedo à minha ignorância. Eu cedo à minha bestialidade. Eu cedo às minhas deficiências morais. O Espiritismo é tão sábio e tão indulgente para nossas vidas que ele nos permite cair inúmeras vezes sabendo que nós teremos a oportunidade de nos levantarmos. E isso em uma vida. Imagine tantas reencarnações nós teremos, tantas quantas forem necessárias para crescermos e evoluirmos. Então mostra não só a compaixão, não só a indulgência de Deus, mas também a possibilidade de chegarmos a um patamar de existência tão pleno, tão elevado, tão claro, tão especial, e nesse ponto é um conceito literal, que nós perdemos tempos com tantas bobagens, com tantos momentos desnecessários. E aí eu me toquei que para vivenciar o Espiritismo como ele nos pede e como Jesus nos solicita, acima de tudo eu tenho que começar a fazer minha parte, que não é fácil. É um tijolo diário.
É um trabalho de formiguinha. É um trabalho que eu sei que eu posso fazer isso durante dias, ou semanas, ou meses, ou anos, mas sabendo que em algum momento eu posso sucumbir a minhas deficiências. Mas sabendo também que Jesus está de braços abertos, estendidos para mim, para que eu possa evoluir, e que eu possa me levantar, e que eu possa sacudir a poeira, e que eu possa me corrigir, e que eu possa me perdoar e pedir perdão. Seja para quem for, seja para aquela pessoa que de alguma forma teve ou sentiu algum dano em função ou em virtude das minhas ações. Meus irmãos, o Espiritismo lançou sobre nós, que somos uma civilização ocidental, aquilo que nós perdemos, que era a consciência de um plano espiritual, que era a consciência de uma certa necessidade metafísica, holística, telúrica, seja qual for a expressão que você queira utilizar, tá? Esotérica, mas nos trouxe para nós uma consciência de que essa vida não é o suficiente para evoluirmos, que essa vida é apenas uma entre tantas que teremos para chegarmos onde devemos estar. Se nós abraçarmos algumas doutrinas orientais, né, quando nós falamos sobre uma ótica indiana, ou indianista, hinduísta que seja, que nos fala da samsara, a roda da vida, tá? Que é uma busca constante de evolução, e procuramos nesse processo moto contínuo e cíclico de procurar nos elevarmos, é também uma forma, tá, de entender o Espiritismo. Né? Quando encontramos em escrituras védicas que nos fala que devemos ser como o sândalo, que é uma flor, que é um vegetal muito encontrado na Índia, que é utilizado em perfumes muito raros, pelo seu aroma, que devemos ser como o sândalo que perfuma o machado que o corta, nos arremete exatamente ao pedido de Jesus de darmos a outra face. Então, se nós observarmos, o mundo sempre esteve permeado de orientações, né? E não somente nossa Bíblia, mas em tantos escritos sagrados, né? Como no Alcorão, como nas escrituras védicas, como no Bhagavad Gita, como em outras tantas escritas tão maravilhosas em suas propostas de evolução espiritual, que o Espiritismo para nós veio exatamente iluminar as nossas consciências nesse processo. Então, para vivenciarmos isso na prática, tem que exigir de nós esse compromisso. E é um compromisso, gente, que, como falei antes, muitas vezes vai encontrar críticas, que vai encontrar más interpretações, que vai encontrar escárnio, que vai encontrar cinismo, que vai encontrar comentários maldosos, tendenciosos, tá? Que muitas vezes vai tentar nos rebaixar, que muitas vezes vai tentar nos ridicularizar, que muitas vezes vai nos colocar no momento em qual até podemos até questionar se é isso que nós queremos. É muito fácil ser aceito pelo grupo, né? É muito fácil. O ser humano nasceu para ser incluso socialmente. Nós não nascemos para sermos seres individualizados. Nós não somos capazes de ter essa autonomia. Nós somos seres políticos e somos seres sociais. Ser incluso é inerente à necessidade humana. Mas muitas vezes, ser incluso num grupo não requer felicidade, não requer alegria, não requer evolução. Às vezes nos incluímos por necessidade de autoafirmação em grupos que não nos dão nada. E aí onde entra a nossa crítica? Onde entra o nosso autoconhecimento? Ser espírita hoje é uma prova diária, de indulgência e determinação, muitas vezes em alguns casos de teimosia, né? Quantas vezes, em muitos momentos eu fui criticado, até por familiares, né? Por abraçar o Espiritismo em minha vida e tentar vivenciá-lo no dia a dia, que não é fácil, e nem me considero especial, por isso não fiz mais que uma minha obrigação. E muitas vezes fui ridicularizado por familiares, por ser espírita. E no momento eu critiquei qualquer doutrina de cunho filosófico, de viés religioso, que alguém possa ter vindo abraçado da minha família, mas fui veementemente criticado por ter abraçado o Espiritismo há bons anos, né? Então, quando eu vejo a propagação da doutrina espírita nesse processo, e quando eu começo a observar, tá, que o Espiritismo é uma ferramenta cada vez mais efetiva na equidade e na paridade social, quando você começa a entender e olhar para o próximo como igual, que tem necessidades, anseios, expectativas, quando começa você a olhar para o próximo, independente da classe social que esse nosso amigo vivencie, e você vê nele outro irmão que busca trilhar o caminho
da retidão moral, que busca trilhar a seara da benevolência, que busca vivenciar em sua vida valores elevados e perpetuar isso em sua família, você vê que não existe classes sociais, não existe poder aquisitivo, não existe nível intelectual. O que existe são pessoas vivenciando a paz, pessoas procurando para si uma espiritualidade maior, pessoas procurando a oportunidade de evoluir. E acima de tudo, pessoal, pessoas que estão procurando... Está chovendo, pessoal? Está chuviscando? Então, por favor. Uhum. É até melhor que o calor humano, é melhor, mais próximo. Pronto? Então, meus irmãos, voltando, antes dessa chuva maravilhosa, né, que eu estava falando exatamente sobre esse processo de abraçar e se policiar em relação à própria conduta que o Espiritismo solicita de nós. E eu me vi na obrigação de levantar algumas questões polêmicas, que eu não sei se eu deveria levantar, mas eu acho que se faz necessário. Eu tenho contato com irmãos maravilhosos que vivenciam o Espiritismo, mas não conseguem abrir mão de suas atitudes, que muitas vezes confrontam ou são afrontosas e assintosas em relação ao próprio Espiritismo. São pessoas que se dizem espírita, mas vão para os estádios em dia de jogos e agridem a torcida adversária. São pessoas que são espíritas, se dizem espíritas, mas não conseguem abrir mão de seus vícios mundanos. Eu conheço pessoas espíritas, mas que vivenciam um grau de agressividade tão elevado que não condiz com aquilo que ele propaga. Então, na verdade, a primeira missão, ou o primeiro compromisso que um pretenso espírita deve ter é exatamente que o seu discurso, ou que pelo menos as suas atitudes, coadunem, né, encontrem concordância, sejam moralmente uníssonas com aquilo que eles vivenciam. Né? Tivemos recentemente um caso, e eu vou citar, não estou aqui criticando, mas eu preciso citar dessa última eleição. Nós tivemos, na casa espírita que eu trabalho, e em outras casas que eu frequento, e também tenho contato com outros irmãos nossos que vivenciam a doutrina há muito tempo, fazendo propagação política dentro da própria casa espírita, que é inadequado, né? E para um candidato que visivelmente propagava a violência. Um candidato misógino, um candidato homofóbico, um candidato que não via na prática do diálogo uma ferramenta efetiva de respeito mútuo, mas sempre com discurso de incitação ao ódio, com discurso de violência, com discurso, tá, de incitação, acima de tudo, pessoal, a uma atitude, desculpa a expressão, de uma boçalidade que não coaduna com aquilo que nós queremos. O Espiritismo, acima de tudo, possui um viés pacífico. O Espiritismo, acima de tudo, ele procura consensualidade. O Espiritismo procura um diálogo franco e honesto. Como é que eu posso fazer propaganda de um candidato que afronta essas máximas que o Espiritismo nos solicita a vivenciar? Então, quando eu cito esse nome, essa pessoa, que eu não vou citar nomes aqui, como eu falei, minha intenção aqui não é criticar A ou B, mas é preciso fazer uma reflexão que eu não posso concordar e nem posso permitir. Se eu me vejo na obrigação de chamar esse irmão para um compromisso, ou pelo menos para uma crítica, ou pelo menos para uma reflexão pessoal, um irmão que aceita e propaga o uso de armas. E eu já encontrei em casas espíritas irmãos que propagam o uso de armas como ferramenta de segurança pessoal. Allan Kardec já falava no século XIX que a única forma que o espírita tem para convencimento e para uma vida mais plena é o estudo, é a educação, é a instrução. Então, meus irmãos, eu não posso imaginar, e isso eu jogo para vocês esse questionamento, porque, de certa forma, cada um de nós aqui que está hoje nessa casa espírita tem esse compromisso de vivenciar o Espiritismo de forma mais plena e propagá-lo. E caso nós observemos um irmão que passe por esse problema, passe por uma conduta inadequada, temos a obrigação, sim, temos não é nem o direito, é o dever de chamar esse nosso irmão para uma reflexão.
tive a oportunidade de fazer esse trabalho. Muitas vezes não foi bem aceito, não por me colocar no patamar, porque fui mal interpretado, mas exatamente por achar que eu tinha a obrigação de chegar para um irmão de Seara e dizer: meu irmão, reflete sobre a tua conduta, reflete sobre as tuas ações, reflete sobre o teu discurso e, acima de tudo, reflete, porque se você não refletir, as consequências irão fazê-lo. Nós sabemos que tudo que nós vivenciamos, tanto para o bem como para o mal, nos leva a trazer consequências benéficas ou não. E a gente não pode vivenciar dessa forma, essa dualidade moral de estar na casa espírita e de estar vivenciar dentro da casa espírita e, ao sair pela porta fora, absorver ou demonstrar uma conduta totalmente adversa daquilo que nós queremos para nossas vidas. Nossa sociedade, acima de tudo, precisa de paz. Nossa sociedade precisa, acima de tudo, de solidariedade. Os irmãos mais necessitados, sejam por necessidades físicas ou morais, precisam de nossas mãos estendidas para que eles possam saber que não estão sozinhos no mundo. E a gente só pode fazer isso se vivenciarmos o Espiritismo na sua maior plenitude. Digo e sempre irei repetir que isso não é fácil. O Espiritismo não joga com dogmas. O Espiritismo não joga para nós mistérios da fé. O Espiritismo, acima de tudo, é a fé raciocinada. E essa razão só pode ser vivenciada pelo diálogo, pela consensualidade, pela solidariedade, pela sinergia ou empatia quando observamos a diversidade alheia e vemos essa diversidade como a nossa. Quando entendemos que a vida do próximo é a minha vida e a minha vida é a do próximo, isso não é balela ou apenas um discurso filosófico, vão, vazio de sentido, mas sim uma percepção literal de como devem ser as coisas a qual vivenciamos e acreditamos, a nossa vida será muito mais clara. Eu acredito, meus irmãos, plenamente, que o Espiritismo para nós, como diria Chico Xavier uma vez, não é o futuro das religiões, e nem a religião do futuro, mas é algo que deve ser vivenciado hoje, no presente, para que alcançamos a posteriori uma consciência muito mais plena de tudo aquilo que nós esperamos para nossas vidas. Não podemos imaginar de outra forma. Não podemos. Isso não quer dizer que não respeitemos outras religiões. Muito pelo contrário. Qualquer doutrina de cunho religioso que traz alento, carinho, esperança, que traz solidariedade, que de certa forma leva a pessoa à autorreflexão, é benéfica. Se encontra eco na sociedade é porque isso é necessário. Se encontra eco entre nossos irmãos, se encontra eco na coletividade, é exatamente porque isso é necessário. Nós estamos aqui para julgar se a religião A, B ou C se faz mais efetiva ou não que o Espiritismo. Estamos aqui para dar o exemplo. Aquele que abraçou o Espiritismo, acima de tudo, é um missionário. Aquele que vivencia as práticas na casa espírita é um sacerdote. Aquele que trabalha nessa seara, não somente na casa espírita, mas tendo levar isso para o dia a dia, para o cotidiano, acima de tudo, é um guerreiro. Um guerreiro da paz, é um guerreiro que luta com as melhores armas, luta com amor, luta com respeito, luta com estima. E isso, meus irmãos, é um convite pelo espaço. Que essa crítica seja constante em nossas vidas, que essa reflexão se torne diária. E que nem sempre, como eu falei, o resultado será adequado. Nem sempre as respostas serão as melhores. Nem sempre o resultado vai ser aquilo que esperamos. Mas não podemos abrir mão desse questionamento sobre o risco de perdermos até a identidade. Nós tivemos recentemente um caso muito sério, acho que vocês devem ter acompanhado, de um espiritualista na região sudeste, envolvido em tantas atitudes ilícitas. E para os que desconhecem o Espiritismo, acreditaram muito que era uma pessoa vinculada ao Espiritismo. E não faltaram detratores que chegaram a mim para falar: olha a tua doutrina, olha aquilo que você falava tão bem. Eu falei: olha, antes de você criticar, tenta entender que esse irmão, que é muito equivocado, que teve atitudes extremadas, que cometeu gafes e erros e pecados, muitas vezes, não vou dizer que não são perdoáveis, mas que precisa de uma punição ou de uma retaliação em relação à própria atitude, em relação ao que ele tinha ao próximo, mas ele não era espírita, ele era espiritualista. Sua casa tinha práticas que não condizem com o espiritismo. Sua prática, e eu não estou criticando essas práticas, eu estou criticando que ele não era espírita. Mas para os detratores do espiritismo foi necessário para falarem mal da doutrina, para depreciar o espiritismo, para ridicularizar. Então, meus irmãos, vocês veem que nós temos uma luta muito grande pela frente. Nós devemos, acima de tudo, aceitar as críticas de forma branda.
Allan Kardec já nos falava que a melhor forma de você lidar com os reveses é a brandura, é a moderação, é a ponderação. Eu tive o prazer de conhecer muitos anos atrás um senhor. Ele não era espírita, mas era um senhor que ganhou muito meu respeito pela própria vivência pessoal e pela forma como vivia a vida. E um dia eu tive a oportunidade de perguntar para ele, tá? Qual era a melhor forma de se... Ele tinha nessa época, eu conheci ainda há mais de 20 anos, ele tinha nos seus 90 e poucos anos. Eu perguntei para ele qual era a melhor forma dele de se viver a vida. E ele falou: Fred, a melhor forma de se viver a vida é com moderação. Inclusive até com a própria moderação. Você deve sempre moderar. Você nunca pode ter atitudes extremadas. Você nunca pode, nem tanto para a felicidade, nem para a infelicidade. Nem tanto para a brandura, nem tanto para o amor, nem tanto para a agressividade ou pela intelectualidade. Tudo tem que ser um meio termo. Aí me lembro as palavras de Platão no livro que ele escreveu há muitos séculos, quando ele falava que a própria natureza humana ela é voltada. Imagine um bambu que é flexível ao sabor de uma tempestade. Ele oscila para ambos os lados, mas quando a tempestade passa, o que acontece com o bambu? Ele para no meio. Essa é a natureza humana. A natureza humana tende ao equilíbrio. Quando nós oscilamos, qual o bambu da tempestade, estamos entregues ao quê? Às vontades, né? Aos desejos. Estamos sujeitos e somos escravos de nossas próprias vontades. Agora, quando usamos a razão para moderar, quando usamos a razão para equilibrar o bambu que é nossas emoções, o bambu que são nossos desejos, o bambu que é nossa própria vida, nós achamos a plenitude e o equilíbrio. Aí me lembrou essas palavras de Platão junto com o Senhor. A melhor forma de se viver é com moderação. A melhor forma de se viver é procurar o equilíbrio emocional, espiritual, físico, sexual, intelectual. O ser humano não nasceu ainda para alcançar a plenitude. Nossos irmãos, se vocês observarem, tudo em nós é relativo. Alguém aqui já vivenciou em algum momento uma felicidade plena ou uma felicidade relativa? Nossas alegrias são plenas ou são relativas? Nossas tristezas são plenas ou são relativas? Não temos ainda a capacidade de vivenciar tudo de forma plena. A plenitude para nós ainda nos é desconhecida pelo patamar que vivenciamos. Então devemos procurar em nós, pessoal, o equilíbrio. Não é fácil. Vivenciamos um país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido, um país com grandes mazelas sociais, um país com grandes problemas de classes sociais e muitas vezes vivenciamos práticas sociais excludentes, ao qual não fazemos parte, mas vivenciamos em seu contexto global, ou seu contexto macro. E aí como vivenciar e como passar ao largo quando encontramos crianças ainda nas ruas, quando encontramos velhos abandonados, velhos maltratados, quando encontramos comunidades em espaços degradados. Não é fácil procurar a plenitude e o equilíbrio, principalmente, tem tanta plenitude, mas o equilíbrio, quando somos sujeitos a tantas mazelas. Eu sou professor universitário e tive o privilégio de ter um amigo professor universitário, mas ele cresceu, ele foi garoto de rua. E esse professor, que na verdade é um caso atípico, na verdade ele é um entre tantos, centenas ou milhares de jovens que vieram das ruas, mas nem todos tiveram a oportunidade que ele teve, ou abraçou as oportunidades que se apresentaram a ponto de sair dessa condição insalubre de existência e chegar a um patamar de razoabilidade. E ele falou para mim que o que doía nele na sua juventude, meus irmãos, não era a fome, não era a sujeira, não era a sede. O que doía nele era ser invisível à sociedade, porque as pessoas não viam. Ele chegava nos sinais pedindo comida para ele, para sua mãe, para seus irmãos, e as pessoas não viam. Obviamente que nosso trabalho enquanto espírita não é fazer a caridade pontual. Nós devemos abraçar a caridade como uma prática diária e constante em nossas vidas, mas a prática pontual se faz necessária quando a fome assola. Eu tive a oportunidade de conhecer trabalhadores de casas espíritas que quiseram fazer um discurso moral para quem tem fome. Eu chamei e falei: meu irmão, nosso irmão precisa de comida. Comida para o corpo, antes de comida para a alma. Nosso irmão não tem a mínima condição agora de entender, compreender e aprender, de internalizar tuas palavras, por mais sábias que elas sejam. O que ele precisa agora é absorver alimento. O que ele precisa agora é ser hidratado. E quando ele estiver nessas condições físicas mais adequadas, aí sim,
chame a uma conversa. Ele não precisa ser doutrinado agora, ele precisa de um prato de comida. Então, muitas vezes, o problema se resume naquele exato momento, naquele átimo, naquele fato pontual, midiático e efêmero, um simples prato de comida. Mas eu me lembro das palavras dele quando ele chega e me diz: Fred, o que me doía era ser invisível à sociedade. As pessoas olharem para mim e não me verem como ser humano. E nós vivemos uma sociedade onde se banaliza esse tipo de coisa. Temos uma obrigação, sim, meus irmãos, cristã e moral, de ajudar o próximo, seja com um prato de comida, ou seja com ajuda mais constante, eu diria, uma ajuda mais contínua, né? Temos a oportunidade de estar numa casa, eu tenho certeza que esta casa deve ter seus trabalhos assistencialistas, deve ter seus trabalhos voltados à sociedade. E se não esta, que é uma casa maravilhosa, que eu senti uma atmosfera maravilhosa quando eu passei por esses portões, não faltarão ONGs da cidade que trabalham com pessoas necessitadas, com animais abandonados, com velhos abandonados, com idosos que se encontram em condições insalubres. Então, meus irmãos, oportunidades não nos faltam. Talvez nos falte vontade. O Espiritismo pode ser estudado uma vida, uma reencarnação inteira, mas se não for colocado em prática, é palavra morta, é texto morto, e isso não pode ser feito. Antes, um leigo que pratica caridade do que um expert da doutrina espírita que não passa de um teórico. Teóricos conceituais do Espiritismo temos muitos. Poucos abraçam a efetividade do Espiritismo no seu dia a dia. E, meus irmãos, isso é de extrema importância. Isso é necessário. Nossas ações devem coadunar com o nosso discurso, devem ser um reflexo daquilo que nós propagamos. Senão corremos o risco de nos tornarmos hipócritas. Seremos mais um fariseu criticando o óbolo da viúva. Seremos mais um aquele que faz a caridade procurando reconhecimento. Seremos mais um hipócrita procurando aplauso. E aplauso não coaduna, não condiz com a prática espírita. Reconhecimento não condiz com a prática espírita. Vaidade não condiz com a prática espírita. Humildade condiz com a prática espírita. Respeito ao próximo condiz com a prática espírita. Meus irmãos, temos a oportunidade de evoluirmos numa existência só se colocarmos isso no nosso dia a dia. E alguém pode afirmar: mas eu só tenho pouco tempo. 1 hora por semana, um turno durante um mês, um dia durante um ano, parece pouco, mas para quem recebe é muito. Ou então não tem tempo. Perfeito, não tem tempo. Mas mude a sua conduta em relação ao próximo. Eu noto aqui em Fortaleza, eu tenho a oportunidade de morar em outros locais, apesar de ser cearense, amar essa terra, e eu noto que aqui em Fortaleza as pessoas se ressentem de dar um bom dia. Não sei se vocês observaram isso. E a pessoa que recebe bom dia parece que uma ofensa. Né? Bom dia. Já viram isso? Aí a pessoa recebe bom dia porque fica lá da cara. Eu nunca entendi porque, gente, às vezes um bom dia é a única cortesia que aquela pessoa recebe. Naquele dia. Então, dê um bom dia, mas dê um bom dia sincero. Não apenas uma cortesia solicitada pela etiqueta, mas um bom dia de coração. Faça uma cortesia com uma pessoa que trabalha. Esses dias eu estava entrando na minha sala na universidade e estava uma senhora dos serviços gerais fazendo a faxina, passando o pano molhado, exatamente em função das chuvas. A universidade tem goteiras, enfim. E eu parei, aí ela passando, eu peguei, tirei o sapato e passei para aquela minha sala. Ela falou: por que o senhor está tirando o sapato? Eu falei: porque eu vou sujar essa entrada. Eu disse: mas nunca ninguém fez isso. Eu falei: olha, eu faço faxina na minha casa, eu ajudo a minha esposa, eu sei que eu estou limpando, se ela passa e suja, eu vou ficar chateado. Então, se eu vou ficar chateado, também a senhora vai ficar. Mas nenhum professor fez isso que o senhor fez. Eu falei: mas eu não sou melhor do que os professores, apenas outros talvez não tenham tentado. Outros nunca tiveram feito faxina. E é horrível, gente, fazer faxina. Eu não suporto, mas faço. Então, se você começa a tratar o próximo pelas suas necessidades, o mundo fica muito mais fácil. Depois ela vai agradecer. Eu falei: não me agradeça, eu não fiz nada demais. Apenas evitei sujar um trabalho que você já tinha feito. Então, na verdade, se a gente começa a olhar para o próximo, e essas pequenas cortesias se tornam quase automatizadas. Não precisa você pensar.
Você olha para o próximo e vê o igual. Dá um bom dia, abre uma porta, cede teu espaço. Há uns anos atrás eu tenho no Banco do Brasil, fui abrindo, e uma senhora vinha na minha direção, nós emparelhamos, eu abri a porta para ela. Para a educação, eu fui educado dessa forma. Abri, ela passou por mim e disse, obrigado, mas eu tenho mão. No momento, sabe, me deu uma raiva. Eu olhei assim, eu falei, cara, eu fui cortês, eu fui gentil, essa senhora vem e me dá uma patada dessa. Aí depois eu fiquei o quê? Falei, peraí, mas tu não conhece essa pessoa, tu não sabe como foi o dia dela, tu não sabe quais os problemas que ela está passando. Você fez a cortesia e aquilo que nós damos para o próximo é dado. Doação, eu dou. E aquilo que eu dou não é mais meu. Então a doação foi feita. Se você faz a cortesia é doação. E se você dá, não te pertence mais. Quem sou eu para querer reconhecimento de algo que não é meu? Aí eu falei, cara, aprende. Ela foi muito mais útil para mim do que se ela tivesse agradecido. Sabe por quê? Porque se ela tivesse me agradecido, meus irmãos, eu ia para casa muito feliz porque eu fui legal, eu fui gente boa. E a patada dela, muito bem dada, por sinal, me fez mostrar que eu não preciso disso. Eu não preciso de reconhecimento. Eu não preciso esperar nada de ninguém, a não ser que a minha consciência esteja limpa em relação à minha relação com o próximo. Essa é a realidade que nós devemos vivenciar. Faça caridade sem esperar retorno. Dê sem esperar reconhecimento, ou aplauso ou tapa nas costas. Doe. Dê o seu melhor e pronto. Gente, não é difícil. O que foi? Eu não ouvi. Ah, sim. Então, meus queridos, eu acho que, acima de tudo, a gente precisa vivenciar isso de uma forma única. O Espiritismo, acima de tudo, é cobrança. Não se iludam. O Espiritismo talvez seja a doutrina que mais exige de nós. Ela parece ser amena, ela parece ser branda, ela parece ser carinhosa, e o é. Mas, acima de tudo, ela é extremamente rigorosa. Ela é disciplinadora. Eu falei rigorosa, eu não falei rígida. Porque a rigidez denota irascibilidade. A rigidez denota falta de flexibilidade. E nós precisamos ser resilientes para entender nossas próprias deficiências. Mas a doutrina espírita é extremamente rigorosa em sua proposta. Exige de nós disciplina. Quem já leu o livro Nosso Lar, assistiu o filme, no primeiro contato que... sobre a vida de Chico Xavier no Período Nosso Lar. Quando Chico Xavier teve contato com Emmanuel, ele perguntou o que precisava fazer. A primeira coisa é disciplina, a segunda, disciplina, e a terceira, disciplina. Então, meus irmãos, não adianta apenas ler sem vivenciar. Não adianta procurar a doutrina como uma válvula de escape, ou achar que eu vou na casa espírita quando eu tiver vontade. Vocês praticam o estudo na casa espírita, vocês procuram entender. Isso tem que ser uma rotina. Se existe um dia específico, uma hora específica para aprender espiritismo, frequente com uma necessidade diária ou semanal, mas não vou na casa espírita estudar somente no momento que eu estou afim. Já aconteceu que, infelizmente, eu tive esses problemas em algumas casas espíritas, onde eu tinha um grupo de estudo da doutrina, e alguns participantes só vinham quando tinham vontade. Eu chamei e falei, gente, não é assim que funciona. E ainda assim eles continuaram vindo quando tinham vontade. Então eu chamei e falei, olha, se vocês continuarem, eu peço que vocês se afastem. Então eu tenho espírito para ser iniciada. E não apenas um hobby. Aqui não é hobby. O Espiritismo não é hobby. Não é curiosidade mórbida. O Espiritismo é uma doutrina que exige responsabilidade e compromisso. Se não vivenciada, você não vivenciará na sua completa compreensão. E, meus irmãos, o Espiritismo, acima de tudo, ela é educadora. E só Deus sabe quanto nós, humanos, precisamos de educação. E quanto nós, humanos, muitas vezes precisamos até de adestramento. Eu uso essa expressão muitas vezes, alguns do meu grupo, eles se constrangem. E uma vez eu perguntou, Fred, adestramento é para animais. E eu respondi, o que é que nós somos? Nós somos animais, meus irmãos. Nós precisamos nos adestrar. Nós precisamos primeiro nos controlar para depois sermos educados. Primeiro vem o adestramento. Primeiro vem a ruptura com tudo aquilo que nos vicia, com tudo aquilo que nos intoxica, com tudo aquilo que nos compromete.
E depois disso, meus irmãos, é que vem a verdadeira educação. Está molhando você, querida? Está molhando você? Nunca mais vão me chamar para fazer palestra aqui, né? Não, eu chamei ele porque a chuva caiu. Não fui eu, gente. Não fui eu. Então, meus irmãos, acima de tudo, eu vou encerrar. Eu me lembrei de algumas palavras de um psicólogo austríaco chamado Viktor Frankl. Ele desenvolveu uma teoria, a terceira escola de psicanálise austríaca, chamada logoterapia. Ele foi preso. Ele foi preso na Segunda Guerra Mundial porque ele era judeu. Ele perdeu o pai, mãe e a esposa grávida, numa cama de gás. E ele vivenciou 4 anos no inferno. E ele conseguiu passar por isso, e ainda assim ele suportava de maneira tão estoica, tão heróica, e muitas vezes perguntava por que ele suportou aquilo. E ele parou para ele disse assim: eu compreendi que eu não deveria perguntar por que eu passei por aquilo. Eu suportei as agruras de um campo de concentração, porque eu perguntava que tipo de homem eu seria após sair desse campo. Na verdade, ele viu aquilo ali como uma ferramenta, meus irmãos, de crescimento, apesar de ser uma situação absurda, de ser uma situação onde nós, o ser humano, era retirado de tudo, até da sua própria identidade. Você tem uma vida retirada, um título, um familiar, uma esposa, um filho que estava por vir, e até o direito de ir e vir, um nome, porque não tinha nome, eles tinham números. E simplesmente você ser tratado com completo descaso, e ainda assim ele suportou isso de forma que ele se perguntava: que tipo de homem eu serei quando eu sair daqui? É a mesma coisa, é o convite e a pergunta que eu deixo para vocês: que tipo de pessoas vocês serão quando vocês abraçarem efetivamente a doutrina espírita? Que tipo de pessoas vocês serão quando vocês absorverem para si o compromisso de vivenciarem ela em toda a sua concretude? Que tipo de pessoas vocês serão quando vocês deixarem que as suas deficiências morais direcionem as suas ações e vocês tornarem mais completos e mais unos, moralmente falando, para a doutrina? Esse é o questionamento que eu jogo para vocês. Espero, de alguma forma, ter sido útil na minha pequenez, na minha ignorância, nas minhas limitações intelectuais. Espero, nesse momento hoje, ter sido útil de alguma forma. Muito obrigado a todos, meus queridos.